Então, vamos ler a palavra de Deus em Romanos capítulo 5, de 1 a 5 apenas. Diz assim a palavra do Senhor: Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? Meus amados, hoje, pela manhã e à noite, nós estaremos trabalhando nesse texto, meditando nesse texto. Então, eu quero convidar você, desde já, para retornar hoje à noite, para que possamos concluir o nosso estudo de hoje em Romanos capítulo 5. E eu gostaria de pensar justamente sobre este tema, a nossa aprovação em Cristo. A nossa aprovação em Cristo. No verso 4, você está com a sua Bíblia localizada no verso 4? O verso 4 nos diz que a perseverança produz experiência. Essa palavra experiência, ela tem vários sentidos e várias formas de ser traduzida. Ela pode ser traduzida por teste, por julgamento, caráter provado, por uma prova, um exemplar de valor comprovado. Então, por isso eu separei para os irmãos algumas outras versões para que os irmãos possam acompanhar aqui outras ideias a respeito desse texto, né? Então, a Revista e Atualizada diz o seguinte: e não somente isto, está ali na tela, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, experiência, esperança. A RA traduz também por experiência. A Nova Tradução na linguagem de hoje traduz da seguinte maneira: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência traz a aprovação de Deus. Traz a aprovação de Deus, é a mesma palavra. E nessa aprovação cria esperança. A Almeida século XXI, que foi desenvolvida como uma revisão da antiga versão, de acordo com os melhores textos em hebraico e grego da imprensa bíblica brasileira, diz o seguinte: e não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a aprovação, e a aprovação a esperança. A aprovação a esperança. A Bíblia Viva, os irmãos têm um pouquinho ainda de paciência, a Bíblia Viva nos diz: podemos nos alegrar igualmente quando nos encontrarmos diante de sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência, e a paciência desenvolve em nós a força de caráter, e a força de caráter desenvolve em nós a esperança. A Bíblia, a Mensagem, traduz da seguinte maneira: continuamos a expressar o nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência ou perseverança, como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, do caráter, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. E, por último, a Nova Versão Internacional traduz dizendo: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. Meus amados, vamos pensar nessa questão da nossa aprovação, de como podemos ter
um caráter provado e aprovado por Deus. Provado e aprovado pelo Senhor. Jesus é nosso exemplo em tudo. Amém, irmãos? Amém, meus irmãos? Jesus é o nosso exemplo em tudo. Ele teve um caráter aprovado pelo Pai. Ele foi em tudo aprovado pelo Pai. Veja o que o Pai disse a seu respeito. Você se lembra quando Jesus saiu do monte, ou estava no monte da transfiguração com os discípulos? Ele usou uma expressão parecida com aquela que havia dado quando ele saíra do batismo, né, do Rio Jordão. Ele disse, Mateus 17, verso 5, este é o meu filho amado, em quem me agrado, a ele ouvi. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Jesus havia agradado o Pai em tudo. Ele alcançou a aprovação do Pai e só por isso o seu sacrifício na cruz foi aceito como propiciação pelos nossos pecados. Os irmãos se lembram da experiência de João relatada em Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 5, os irmãos vão encontrar a experiência de João, em que, do lado direito, você pode abrir a sua Bíblia? Apocalipse, capítulo 5, de 1 a 5, ele vai relatar o seguinte: no lado direito de quem estava sentado no trono, essa é a visão de João, eu vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi também um anjo forte clamando em alta voz, dizendo, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? Mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. Eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem olhar para ele. João, quando soube que ninguém seria digno, ninguém fora encontrado digno de abrir aquele livro, ele começou a chorar. E chorava muito. Talvez pensando, o que há de ser de nós agora? Como é que vamos ficar se ninguém foi achado digno de abrir esse livro? Mas eis a solução de Deus, verso 5. Eis que um dos anciãos me disse, não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Amém, irmãos? Ele venceu. Ele venceu. Porque foi aprovado, ele foi achado digno, o seu sacrifício foi aceito, porque ele foi aprovado por Deus. Ele foi o Cordeiro perfeito de Deus, que satisfez todas as exigências de Deus para aquela obra de expiação dos nossos pecados ali na cruz do Calvário. Sua vida, seu sacrifício, tudo o que fez teve a aprovação do Pai. Jesus foi um homem perfeito. Ele nunca abriu mão dos seus valores. Nunca abriu mão dos seus valores. Ele foi tentado a abrir mão dos seus valores em muitos momentos. Não apenas no deserto, como nós encontramos naquelas 3 tentações relatadas nos evangelhos sinóticos em Mateus, Marcos e Lucas, quando ele foi tentado logo após o seu batismo, mas em muitos outros momentos ele foi tentado. Por exemplo, João capítulo 6, ele foi tentado por uma multidão. Por uma multidão. Uma multidão seguia. Uma multidão seguia. E a multidão pode exercer certamente uma grande atração pelas pessoas. Há muitas pessoas que abrem mão dos seus valores por causa da multidão. Mas Jesus começou a falar, Jesus começou a ensinar, começou a pregar. E o que aconteceu? As pessoas, quando ouviram Jesus ensinar, disseram o quê? Duro é este discurso. Quem pode ouvi-lo? E todos foram então se retirando, a ponto dele ficar sozinho com os 12. E ainda virou para os 12 e perguntou, vocês também não querem ir embora? Vocês também não querem se retirar? E Pedro tomou a palavra e disse, Senhor, para quem iremos nós?
se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Se nós temos o exemplo de Jesus, aprovado por Deus, permitam-me compartilhar com os irmãos dois outros exemplos que nós encontramos na Escritura. O primeiro deles é um homem chamado Apeles. Você já ouviu falar no irmão Apeles? Quantos irmãos aqui já ouviram falar no irmão Apeles? Levantem a mão, por favor. Pouca gente conhece o irmão Apeles, irmãos. Eu vou apresentá-lo a vocês nesse momento. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos capítulo 16, verso 10. Romanos 16, verso 10, você vai encontrar uma referência bíblica ao irmão Apeles. Acharam? Amém? Encontraram o irmão Apeles? Cumprimentai ou saudai Apeles, aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Meus irmãos, a Bíblia não fala nada mais sobre o irmão Apeles. Nada mais. Não há nenhuma outra referência bíblica a esse irmão. Mas o que diz? Preciso dizer mais alguma coisa? Não precisa dizer mais nada. Ele foi aprovado em Cristo. Ele foi aprovado em Cristo. Creio que não poderia haver uma citação melhor a seu respeito. Essa é uma citação digna de uma lápide. Poderia ser colocada na sua lápide. Apeles aprovado em Cristo. Aqui jaz o irmão Apeles aprovado em Cristo. Não precisa dizer mais nada. E esse é o grande desafio que eu e você temos na vida, de alcançar essa aprovação em Cristo. Outro exemplo que eu quero deixar para vocês nesta manhã é o exemplo de Timóteo. Timóteo nós vamos encontrar em Filipenses 2, verso 22. Está ali na tela. Os irmãos podem ler comigo? Mas sabeis que ele... Vejam essa frase, essa palavra, essa expressão sublinhada. Deu provas de si. Deu provas de si. A NVI traduz da seguinte maneira: mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado. Timóteo foi aprovado porque serviu comigo no Evangelho. Uma outra versão, a Almeida Revista Atualizada, vai dizer: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho comigo como um pai ao filho. E a Nova Tradução na linguagem de hoje vai dizer: e vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor. Ele e eu, como se fôssemos filho e pai, temos trabalhado junto no serviço do Evangelho. O caráter de Timóteo havia sido provado e aprovado. E o verbo provar aqui significa testar, para aprovar. O seu Shed disse que a palavra dokimen, provado, comunicava confiança. Quando uma pessoa recebia uma moeda e queria saber se ela era uma moeda de prata e não de chumbo, jogava simplesmente essa moeda em cima de uma superfície de mármore. Pelo barulho, ele conseguia saber se era de chumbo ou de prata. A palavra transmite confiança. Confiança. É mais ou menos hoje um fenômeno bem interessante, bem recente também na construção civil, são as paredes de drywall ou de papelão, né? E as paredes de alvenaria. Você dá um toquezinho assim na parede, você sabe distinguir se é uma parede de tijolo ou se é uma parede de papelão. Não é verdade? Pelo barulho você consegue perceber, né? Se de repente você der um soco na parede, a sua mão vai entrar nela, porque é um simples papelão aquilo ali.
Um papelão reforçado, mas é um papelão, né? Um drywall. Quem duvidava, portanto, de que as moedas eram de prata, jogava na superfície para saber se eram de fato ou não de prata ou de chumbo. Deus nos prova para que nós vejamos quem somos. Ele já sabe quem eu sou, quem você é. Ele já sabe se nós temos sido aprovados ou reprovados. Ele já sabe, mas ele permite o teste para que nós vejamos quem nós somos. Ele já sabe o que está dentro de nós e deseja que nós vejamos também, porque muitas vezes nós estamos alheios àquilo que está dentro de nós. Nós muitas vezes não conseguimos enxergar aquilo que está dentro de nós. Ontem, durante o Summit, nós ouvimos uma palestra sobre poder. O pastor Benevando estava do meu lado e ele usou uma expressão bem interessante, né? Que talvez você já tenha ouvido falar. Quer conhecer uma pessoa, o que você deve fazer? Dê poder a ela. Mas, ele fez uma observação muito importante, mas se você quer conhecê-la ainda melhor, o que você tem que fazer? Retire o poder dela. Aí você vai ver quem ela é de fato. Não é só dando poder a uma pessoa que você sabe quem ela é, mas quando você retira o poder dela. Quando ela não pode mais fazer aquilo que ela gostaria de fazer, que agora é competência de outro, é responsabilidade de outro. As nossas reações é que falam sobre o nosso caráter, se o nosso caráter é aprovado ou não por Deus. E ontem nós ouvimos Andy Stanley dizer, embora ações falem mais do que palavras, reações falam mais do que ambas. Embora ações falem mais do que palavras, as nossas reações falam mais do que ambas. Timóteo possuía um caráter testado e aprovado. A sua aprovação foi alcançada pela maneira como serviu ao Evangelho juntamente com Paulo. E Paulo disse ainda a ele, você pode ler comigo, 2 Timóteo 2, verso 15, vamos ler juntos? Procura como obreiro que maneja bem. Na vida cristã, nós podemos ser aprovados ou reprovados. Paulo não nos encoraja aqui a buscar a aprovação das pessoas. Ele diz, procura apresentar-te a quem aprovado, irmãos? A Deus. Ele está dizendo, Timóteo, não são os critérios humanos. Você não deve examinar a sua vida à luz dos critérios humanos. Eles são falíveis. E eles são muito abaixo dos meus. Muito abaixo dos critérios de Deus. Paulo não nos encoraja a buscar a aprovação das pessoas, pois é muito mais fácil agradar as pessoas do que agradar a Deus. Basta fazer a vontade das pessoas. Basta ceder às pressões que as pessoas exercem sobre nós, que seremos aprovados por elas. É mais ou menos isso que os políticos fazem, não é verdade? Ou pelo menos a maioria dos políticos, não todos, graças a Deus. Entretanto, ser aprovado por Deus é algo bem diferente. E o que seria essa aprovação? O detalhe mais importante é saber quem nos avalia. Quem nos avalia? Isso me faz lembrar das bancas de avaliação das universidades, né? As bancas de TCC, trabalho de conclusão do curso,
dissertação, de doutorado, de pós-doutorado. São bancas que procuram avaliar se o aluno atendeu aos critérios do curso, atendeu às exigências do curso. A banca que nos avalia é simplesmente formada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, pelo Deus Trino. Essa é a banca que está olhando para mim e para você, vendo as minhas ações, reações, palavras, sentimentos, tudo aquilo que alimentamos no nosso coração. Isso me faz lembrar de Paulo ensinando aos Efésios, capítulo 4 da sua carta, quando ele diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus, com o qual fomos selados para o dia da redenção. Não devemos entristecer o Espírito Santo com as nossas atitudes, com aquilo que fazemos, até mesmo com aquilo que deixamos de fazer, porque a nossa apatia, a nossa indiferença também pode entristecer o Espírito de Deus. Podemos ser aprovados pelos homens, mas podemos ser reprovados por Deus. A avaliação de Deus é muito mais rigorosa. Não há hipocrisia que resista à avaliação de Deus. Não há máscara que resista à avaliação de Deus. O autor aos Hebreus disse que todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem teremos que prestar contas. Isso me faz lembrar também de Samuel na casa de Jessé. Ele fora enviado até a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos como rei de Israel. Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 16, versos 6 e 7. Quando entraram, Samuel viu Eliabe e pensou, este é o ungido do Senhor. É este, mas o Senhor disse a Samuel, não dê atenção à aparência ou à altura dele, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como o homem vê, pois o homem olha para a aparência, mas o Senhor olha para o coração. Como nós somos, irmãos, tendentes a julgar as pessoas pela aparência. Ontem nós assistimos uma palestra extraordinária aqui no Summit sobre isso. Uma palestrante apresentou a figura de 3 pessoas e pediu que cada um dissesse para si mesmo a idade que achava que aquela pessoa tinha e qual seria a profissão de cada uma delas. Então, apresentou a figura de uma mulher, depois a de um homem asiático e depois de um homem mais idoso. E cada um foi apresentando as suas ideias a respeito daquelas 3 imagens, daquelas 3 figuras. Alguns disseram que aquela mulher parecia ser uma médica, alguns disseram que aquele asiático parecia ser um financista, alguns disseram que aquele homem idoso poderia ser um profissional de alguma outra coisa muito interessante. No final das contas, ela disse, deixa-me dizer para vocês, algo que essas 3 pessoas têm em comum. E ela mostrou uma outra imagem que mostrava que os 3 eram simplesmente procurados pelo FBI. Nós julgamos pela aparência. Deus vê o coração. Nós olhamos para o exterior, Deus vê o interior.
Nós olhamos para a aparência, Deus olha para a nossa essência. Os olhos de Deus veem o que ninguém vê. Os olhos de Deus veem aquilo que está dentro de nós. Os nossos olhos veem apenas um sorriso no rosto. Deus vê o rancor, vê a amargura, vê o ressentimento dentro do coração. Por isso que os critérios de Deus são muito mais elevados do que os critérios humanos. Muito mais elevados. E quando Paulo disse, procura apresentar-te a Deus aprovado, ele disse isso na sua última carta a Timóteo. Depois de ter dito aos filipenses que Timóteo havia tido um caráter aprovado por Deus. Aí você fica pensando, mas se antes ele já havia dito que Timóteo havia sido aprovado por Deus, como é que agora, no final da vida, ele diz, procura apresentar-te a Deus aprovado? É porque a gente pode ser aprovado hoje e ser reprovado amanhã, irmãos. A gente pode passar numa prova hoje e ser reprovado numa outra prova amanhã. Quando você tira a sua habilitação, você tem que fazer 2 provas. Você pode passar na prova teórica e ser reprovada na prova prática. Não é assim? É assim. Isso significa que a aprovação de Deus não é uma posição estática. Não é como um diploma que você recebe e acabou. Aliás, já ouvi alguns estudiosos dizerem que daqui a algum tempo, possivelmente, os nossos diplomas precisarão de atualização. Tendo em vista a evolução do conhecimento humano, é possível que alguns diplomas fiquem obsoletos com o passar do tempo e você precise fazer uma atualização. Isso é natural que aconteça. Nós precisamos já fazer isso. Mas chegar ao ponto de invalidar uma qualificação, profissionais de várias áreas precisam de qualificação periódica, a cada ano, a cada 2 anos, a cada 3 anos, senão não progride, senão fica parado ou simplesmente retrocede na sua carreira. Não é assim? Nós precisamos atentar para a realidade de que um dia podemos ser aprovados e no outro dia não. Podemos ser aprovados numa matéria, em outra não. Podemos ser aprovados numa questão e reprovados em outra questão. Podemos ter inúmeras ocupações na igreja, no reino de Deus, podemos estar envolvidos até o pescoço com a obra de Deus, mas se não tivermos um caráter moldado por Jesus, forjado com o aço da virtude, com o aço do caráter, certamente colocaremos tudo a perder, pois Deus e o mundo não estão de olho simplesmente na nossa posição dentro da igreja, estão de olho no nosso caráter. Estão de olho no nosso caráter. Aliás, posição é o menor nível da liderança. John Maxwell disse que escreveu um livro que é um best-seller, 5 níveis da liderança. E ele disse que o mais baixo de todos é o da posição. O mais alto é de um líder em que as pessoas querem segui-lo, porque ele inspira confiança por causa do caráter, por causa do seu estilo de vida, por causa da sua vida, por causa daquilo que vem nele. As pessoas decidem segui-lo voluntariamente e ele se dedica, então, a preparar outras pessoas para formarem outras, exatamente como Paulo fez com Timóteo, Timóteo fez com homens idôneos, e estes fizeram com outros homens, com outras pessoas. Um detalhe muito importante, meus amados, é que Deus quer nos aprovar. Naturalmente nós somos reprovados. Naturalmente nós somos reprovados, mas Deus quer nos aprovar. Ele está empenhado nisso. A maior alegria de um professor não é reprovar um aluno. A maior alegria de um professor é aprovar o aluno.
Quando o aluno é aprovado, isso significa que ele aprendeu bem aquilo que o professor ensinou. Se Timóteo e Apeles foram considerados aprovados, creio que se trata de algo atingível, não uma mera utopia para nós. O que fazer para sermos aprovados? O que nos leva à aprovação? Antes disso, seria interessante pensarmos naquilo que nos leva à reprovação. Com certeza, nenhum de nós, em sã consciência, deseja ser reprovado por Deus. Talvez haja aquele que gosta tanto de uma matéria ou de uma série, né? E deseja permanecer naquela série por muitos anos. A vida cristã, muitas vezes, se compara ao nosso período acadêmico, né? Podemos repetir o ano, podemos repetir a série, podemos passar 2 anos, 3 anos, 4 anos na mesma série. Na vida cristã, a gente pode passar muitos anos na mesma série sem crescer, sem amadurecer. Podemos passar a vida inteira no CA, sendo já adultos com atitudes de criança, com atitudes infantis, sem amadurecimento. Entretanto, inconscientemente, muitas vezes, agimos como alguém que deseja a reprovação. Não fazemos exercícios, não estudamos para as provas, não tiramos as dúvidas com o professor, não prestamos atenção à aula, passamos mais tempo brincando do que estudando e depois ficamos com raiva do professor porque ficamos reprovados. Entretanto, nos esquecemos que, via de regra, quem reprova não é o professor, é o próprio aluno com as suas atitudes. O professor apenas atesta, certifica que o aluno não aprendeu o que devia e, por isso, está reprovado. As suas atitudes estão conduzindo você à aprovação de Deus, as suas escolhas, seus valores estão levando você à aprovação diante de Deus. Estamos aprendendo aquilo que Deus tem procurado nos ensinar, estamos tirando as lições de vida que precisamos tirar para amadurecermos a nossa vida com Deus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse no capítulo 5, versos 15 a 17, que nós precisamos atentar para a maneira como vivemos, não como tolos, mas como sábios. O tolo nunca acha que está errado, mas o sábio está sempre pronto a aprender. Por isso, Salomão disse, ensine ao sábio, que ele se tornará mais sábio ainda. Precisamos aproveitar bem cada oportunidade, porque os dias são maus, e atentar para a nossa vida. Faça um exame da sua própria vida neste momento, avalie-se a si mesmo. Esse autoexame, essa autoanálise é fundamental. Se você submetesse a avaliação do Senhor, qual seria o resultado? E aqui nós precisamos ir até 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5, está ali na tela. Você pode ler comigo? Pode ler comigo ali na tela? Examinai a vós mesmos, provai que palavra tremenda essa de Paulo, né, irmãos? O Eugene Peterson traduziu da seguinte maneira: testem-se para saber se estão firmes na fé. Não se enganem pensando que tudo está garantido. Criem o hábito do autoexame. Vocês precisam de evidências de primeira mão, não apenas de ouvir dizer que Jesus Cristo está em vocês. Façam um teste. Se o resultado não for bom, tomem alguma providência. Se o resultado não for bom, tome alguma providência. E ontem nós ouvimos a Debbie Liu dizer, sucesso não significa nunca errar. Sucesso significa aprender com seus erros. Sucesso não significa nunca errar, porque nós não chegaremos a esse ponto nunca. Enquanto estivermos neste mundo, continuaremos falíveis, sujeitos a errar. Mas sucesso está em aprender com os nossos erros.
Diante dos nossos erros, a providência que precisamos tomar é a confissão dos nossos pecados. Quando fazemos uma prova, tiramos nota baixa, devemos verificar onde erramos. Sabe por quê? Porque outras provas virão. E as mesmas perguntas que você errou hoje poderão ser colocadas na prova de amanhã. E você vai errar de novo, porque não aprendeu aquela lição. É hora de fazer correções, do contrário, continuaremos errando. Continuaremos os mesmos, vendo a vida passar diante de nós. Que o Senhor abra os nossos olhos para verificarmos onde estamos errando e nos revista de coragem para confessar os nossos pecados e abandonar os nossos pecados, a fim de que experimentemos tudo aquilo que Ele planejou para nós. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.